Então, assim, geraram muitos frutos ontem, as palestras foram de muita valia para o nosso dia a dia, tá? Nós tivemos a aula do professor Lucas, que ele está repetindo hoje, sobre proteção radiológica, que é importante para todos os profissionais. Sentimos muito a ausência dos médicos e outros profissionais que não nos podem vir, tanto que falei em particular, né, professor Perdido, em outro momento, para falar especificamente para os profissionais da área técnica, como os enfermeiros, técnicos, os médicos, tá? Que é um sistema importantíssimo de proteção radiológica. Ontem foi falado também sobre a importância da comunicação, o relacionamento interpessoal do professor Adriano, o nosso técnico também, foi assim, ele não tem a expertise do assunto, mas ele estudou, ele trouxe com muita propriedade esse tema, que também para todas as áreas é de extrema importância nós sabermos nos comunicar, termos uma relação interpessoal respeitosa, harmoniosa, né? Eu também falei sobre a proteção, né? Como que todos os profissionais da área podem controlar a infecção. Então, a questão da proteção, a importância de vocês como técnicos de raio-x também se protegerem, usarem os EPIs, respeitarem os isolamentos, os indicativos dos isolamentos. Vocês também são profissionais que vocês podem se contaminar e levar o pior para a casa de vocês, que são as doenças, são as infecções. Falamos também sobre a importância da lavagem das mãos e fechamos com um coffee break, né? Ou bem simples, mas que foi dado com muito cuidado no coração, tá? Então nós vamos continuar com o nosso seminário hoje, o dia inteiro, com mais 4 palestras, tá? Começando também de novo com o professor Lucas sobre proteção radiológica. E o que vocês tiverem de dúvidas, vocês podem anotar, que depois a gente vai dar um momento para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Bom dia. Bom dia. Pode começar. Deixa eu só falar essa aqui. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui de novo. Agradeço a Primeira Lúcia pelo convite mais uma vez. Segundo dia que estou aqui. Alguns de vocês estavam presentes aqui ontem. Agradeço por estarem aqui de novo. E, bom, antes de mais nada, meu nome é Lucas. Eu sou tecnólogo em radiologia, pós-graduado em tomografia computadorizada e ressonância magnética. Já estou na área tem 12 anos como profissional da radiologia. Também sou professor em escola técnica, no caso a escola técnica Congonhas, que atualmente eu estou dando aula. E também sou palestrante aí em diversos temas voltados para a saúde e para a parte mais humanitária. Trouxe aqui para vocês uma aulinha, umas atualizações, algumas curiosidades sobre o nosso tema discutido de hoje, que será sobre proteção radiológica. E, sem muitas delongas, para a gente começar com o nosso conteúdo, umas informações bem legais, assim, bem fáceis a qualquer momento também. Eu sou total passível de interações, se quiser interromper para fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, estou aí à total disposição, tá? Eu gosto, inclusive, das aulas bem interativas. E vamos lá, gente, direto ao ponto. Antes de mais nada, a gente só precisa relembrar que, em relação às radiações ionizantes, tudo aconteceu com a descoberta de Röntgen em 1895, quando ele descobriu as propriedades complexas de uma determinada energia caracterizada como radiação X. Justamente o nome radiação X, por suas características naquela época e ainda hoje não serem totalmente descritas na nossa prática e também por conhecimentos acadêmicos, mas sabemos que é uma onda eletromagnética de um comprimento e determinado feixe passível de uma forte penetração em estruturas. O que acontece com essa radiação ionizante? Na verdade, o que aconteceu com essa tal radiação ionizante? Além de Röntgen, diversos outros pesquisadores no âmbito e também com todo o suporte que eles tinham naquela era, muitos deles com seus avanços foram aí sujeitos a algumas situações, como casos de doenças causadas inclusive pela radiação ionizante e também vários outros fenômenos decorrentes ao longo dos tempos, que muitos conhecemos aí como, por exemplo, acidentes e diversos outros tipos de doenças de caráter hereditário. Oi, sim, amor. Depois eu te abraço, agora eu vou mais.
isso repercutiu muito na história, tanto no âmbito da radiologia, que é de sumo conhecimento para todos nós, como em todo o espectro da saúde. E em relação à radiação ionizante, é importante a gente saber que tudo isso dá-se graças à interação da radiação com as células. Então, o nosso corpo no todo é um composto de células, diversos tipos de células, que quando agrupadas formam determinados tipos de tecidos. E em relação à radiação ionizante, cada tecido do nosso corpo apresenta uma certa resistência ou até bastante fragilidade. E com isso, a gente precisa saber que em relação à célula, antes de mais nada, vamos relembrar um pouquinho aqui sobre o conteúdo celular. Toda célula é uma estrutura responsável pela codificação genética e a sua codificação genética da célula ela é restituída dentro do seu núcleo. Dentro do núcleo da nossa célula, nós temos a nossa fita de codificação genética, conhecida como ácido desoxirribonucleico, a nossa famosa fita de DNA, que é responsável por todas as informações que o nosso organismo compõe. Ou seja, a nossa identidade celular é constituída dentro do núcleo de cada uma das células do nosso corpo, que dentro deste núcleo nós também temos as estruturas codificadoras denominadas como cromossomos. Em indivíduos do sexo masculino, nós temos uma quantidade cromossomática diferenciada do indivíduo do sexo feminino, porém todas originam e detalham estas mesmas fitas de ácido desoxirribonucleico. O que eu quero dizer com isso? Apenas lembrando um pouco da fase das aulas de embriologia, que muitos aqui tiveram, ainda terão, eu estou querendo dizer que todas as células do nosso corpo ela contém uma determinada identidade que especifica o tipo de célula. E todas essas células agrupadas, como eu falei para vocês, elas formam determinados tecidos e esses tecidos eles caracterizam também a identidade do que nós somos hoje. Agora vamos imaginar que todos esses tecidos, essa nossa identidade de alguma forma seja alterada por algum tipo de radiação ionizante. Então aqui, pessoal, só para a gente relembrar a estrutura celular, eu tenho aqui no todo a composição de uma célula. Essas estruturas aqui não vem muito ao caso agora, mas quando a gente foca bastante no núcleo da célula, nós temos aqui as estruturas cromossomáticas, cada uma com a sua forma desejável, independente do sexo, do qual eu estava citando, mas dentro do cromossomo, que a gente tem a nossa fita codificadora, que detalha o nosso gene, que é a fita de ácido desoxirribonucleico. Então aqui, pessoal, em todas essas estruturas menores que contêm a nossa identidade genética, é aí que a radiação ionizante pode causar perigo. É claro que toda célula, em sua composição, ela acaba se tornando uma vítima, mas no que se refere a alterações e interações diretas da radiação ionizante com as células, é no DNA que a gente tem que se preocupar. Sabe-se que existem diversos tipos de alteração no momento em que um foco de radiação ionizante incide todo o conteúdo programático dessa determinada célula, até porque também todas as estruturas das células do nosso corpo, elas são constituídas de elementos químicos. E é aí que muitas vezes corre o perigo, porque, lembrando um pouquinho da aula de física, os elementos químicos, eles são constituídos de átomos, camadas, elétrons e todas as estruturas que são contidas em determinado elemento. A radiação ionizante, uma vez que interage com esses tipos de material, pode ser que venha a decorrer diversos eventos. Mas antes de falarmos dos eventos, antes de entrarmos em maiores detalhes, apenas alguns fatos históricos em relação a essa determinada interação. Em 1895, com a descoberta da radiação X por Röntgen, as suas pesquisas, a sua interação direta e com todos os cuidados que existem hoje, que não existiam na época, causaram diversas doenças, diversos fatos assim, de origem preocupante na saúde desses, não só do Röntgen, mas de todos os pesquisadores que na época realizavam seus estudos. E Röntgen, ele descobriu que a sua pele estava sendo afetada pelos estudos com as pesquisas que ele realizava com esse tal raio-x de origem complexa. Não só ele, mas também a sua própria esposa, a famosa Beta Röntgen, também apareceu aí com radiodermite, ou seja, queimaduras induzidas por essa determinada força que ele estava descobrindo. Já alguns anos depois, o primeiro câncer radioinduzido também em pesquisadores na época, e não apenas em pesquisadores, acontecia muito que após a descoberta dos raios-x, para muitos tornava-se assim um fenômeno
midiático, para alguns era conhecido como bruxaria, para outros era motivos para tomar uma oportunidade em cima de alguma determinada situação, conhecidas como os famosos charlatões, trapaceiros e outro mais, que acreditavam, inclusive no espiritismo, que a radiação ionizante poderia fazer um contato direto com aqueles entes queridos que um dia partiram, e existiam truques de mágicas causados com radiação ionizante que faziam com que parecesse que era possível realmente ter esse contato espiritual. Não vou ficar entrando muito em detalhes quanto a isso, mas também houveram pesquisas científicas que comprovaram alguns fatos e desmascararam outros fatos em relação a aparições espirituais. Em 1911, foram aumentando os casos de pessoas que vinham a ser doentes em relação ao contato com radiação ionizante. Só que aqui, pessoal, um caso bem específico de cânceres de pele induzidos por radiação ionizante. E em 1927 foi realizada a descoberta de que a radiação ionizante poderia diretamente afetar o nosso patrimônio genético. E é por isso que eu relembrei um pouquinho sobre as estruturas celulares e em relação à interação da radiação ionizante com a célula, só para a gente poder linkar os fatos. E na Segunda Guerra Mundial, diversos outros avanços foram sendo realizados em prol à proteção radiológica. É claro que a mando de uns e assim por ordem direta de outros, cientistas eles eram obrigados a trabalharem em diversas pesquisas com essas radiações ionizantes, inclusive na Alemanha, que eles não tinham muitas opções assim, ou eles trabalhavam a mando dessa pessoa, que imagino que todos aqui sabem o que eu estou me referindo, e essa pessoa falava, olha, se você não trabalhar para mim, eu te mato. E eles, por essa obrigação, uma coisa acabou vindo de positivo para nós. Eles foram descobrindo assim, maiores características das propriedades das radiações ionizantes, não apenas da radiação X, mas existem também outros tipos de radiação, outros tipos de energia de caráter ionizante, como as radiações particuladas, alfa e beta, por exemplo. Ou também eu tenho energias eletromagnéticas que se colidem e geram um fóton de radiação gama, que é um tipo de radiação ionizante com um poder de penetração muito mais elevado. E, em decorrer disso, graças às referências do Instituto de Pesquisa de Energias Nucleares, foi sim constatado que houveram melhoras da Segunda Guerra Mundial para cá, trazendo benefícios para todos os âmbitos da radiologia. É claro que de lá para cá eu não posso comparar as eras, a tecnologia e tudo mais, mas o efeito positivo foi muito significante, trazendo sim esclarecimentos e vantagens em relação à radiação ionizante com o ser humano. Porém, além disso, todas essas descobertas também foram sendo constados que danos poderiam ser passíveis dessa interação. E estes danos, eles apresentavam assim, características potenciais, pouco potenciais ou até não potenciais. Até porque o nosso organismo é uma máquina super inteligente. E às vezes o nosso organismo reconhece que determinadas situações podem ser passíveis de solução ou elas acabam, infelizmente, sendo afetadas pela radiação ionizante. Quando nós falamos de efeitos da radiação, justamente por causa desses tipos de danos que foram descobertos ao longo do tempo, a gente se refere à absorção ou transferência da radiação dos nossos tecidos, que podem causar determinados efeitos biológicos. Quando eu me refiro a efeitos biológicos, eu estou falando de algo que causa um efeito sobre um determinado organismo. Em relação à radiação ionizante depositada na célula, ela pode causar um determinado dano celular e, dependendo do tipo de dano, ele pode ser passível ou não de reparo celular. Quando eu me refiro a reparo celular, é justamente o que eu estava falando, que o nosso corpo é uma máquina super inteligente. E as nossas células, elas têm um poder de replicação conhecido como mitose, e essa mitose, muitas vezes, na sua fase de transformação, pode ser que ela chegue e fale, olha, eu estou sendo afetado por uma determinada substância, só que, peraí, eu consigo me consertar e essa célula vai vivendo a sua vida normal. Ou, muitas vezes, também ela acaba sendo afetada até demais, e ela, por ser muito inteligente, ela chega e fala, olha, eu não estou abrindo esse baque, eu vou descansar. E como é que essa célula descansa? Dependendo do tipo de dano que uma célula sofre,
será que essa célula pode ser totalmente afetada? Ou será que ela pode causar um efeito de suicídio? Suicídio, professor, sim, conhecido como fenômeno de apoptose. A apoptose dá-se quando uma determinada célula vê que a sua transformação ou a sua replicação não está certa, ou ela está totalmente alterada, e ela acaba sim causando uma morte induzida para evitar que outras células e outros tecidos sejam diretamente afetados por algum tipo de lesão. E isso ocorre muito em casos, por exemplo, de neoplasias ou aspectos de carcinogênese, mas como nós estamos falando de radiação ionizante, é quando a radiação ionizante interage com essa determinada célula, e será que ela alterou totalmente a sua estrutura? Será que o dano causado, a interação causada pela radiação ionizante fez com que ela fosse totalmente induzida a não ser avançada? Então, quando nós falamos de apoptose, ou seja, o suicídio celular, ou a sua morte induzida, a gente levanta uma questão. Para isso, a gente teria que estudar muito mais ao fundo as questões biológicas de um conteúdo celular no momento em interação com radiação ionizante. E, em decorrência dos danos, seja eles subletais ou letais na célula, manifestações biológicas diversas podem acabar sendo originadas desse serviço. Então, caracterizando assim de forma mais precisa os efeitos biológicos da radiação, eles podem ser reconhecidos como a resposta natural de um organismo, ou seja, a interação da radiação ionizante com a célula pode ser, como eu estava falando um pouquinho atrás, totalmente nociva, parcialmente ou até não nociva. Radiação depositada nas células. Falei para vocês que as nossas células são constituídas de elementos químicos que contêm aí diversos átomos. O nosso corpo também é uma riqueza de elementos químicos. Então, quando a radiação ionizante interage com esses elementos químicos, será que pode ter a retirada de elétrons das suas camadas? Será que eu posso ter alterações desses elétrons nas minhas camadas? Será que essas tais interações orgânicas da radiação ionizante nas células podem me causar algumas dessas alterações, sendo elas leves, totalmente moderadas ou potencialmente agressivas? E cada uma dessas alterações, olha lá pessoal, não é toda radiação ionizante que interage com a célula vai trazer alguma defeito. A gente sabe que mesmo com a interação a gente tem que relembrar, toda célula é inteligente. Ela vai avaliar o quanto que ela está sendo lesionada, o quanto que ela está sendo interagindo com aquela radiação ionizante. E, em decorrência disso, lembrem-se do reparo celular, lembrem-se da apoptose, e em casos mais agressivos, não apenas a morte celular induzida, mas também diversas alterações genéticas. Quando eu falo alterações genéticas, muitos de vocês aqui, alguns acredito que atuem há mais tempo até do que eu, aqui vou usar o exemplo do Rodrigo aqui, que eu estou até com medo de falar alguma coisa errada aqui, eu estou aqui também com alunos que estão ingressando aqui na carreira, e assim também diversos outros profissionais já devem ter ouvido falar sobre, por exemplo, anomalias causadas por radiação ionizante, algumas outras doenças caracterizadas por radiação ionizante, e aí é onde o perigo mora. Então, por isso que quando a gente fala de proteção radiológica, a gente tem que entender o que pode acontecer com uma célula e quais os efeitos que essa célula pode ser afetada por causa da radiação ionizante. E toda essa interação, todos esses efeitos, todos esses danos, eles são caracterizados como efeitos biológicos da radiação, sendo eles efeitos que causados por radiação X, radiação gama ou radiações particuladas alfa e beta, e as suas alterações, seja em células sanguíneas ou em todas as outras células do nosso corpo, toda a soma dessas doses nas nossas células, os nossos tecidos são caracterizados como efeitos biológicos somáticos. Como assim efeitos somáticos? Para vocês, toda a soma desses efeitos nos nossos tecidos, eles podem ser potencializados, ou seja, a soma de toda a radiação ionizante na nossa estrutura celular vai determinar um causado efeito. Vai causar um determinado efeito. Sejam esses efeitos tanto em nosso organismo quanto em gerações futuras que ainda não são existentes. E por que eu falo gerações futuras que não são existentes? Porque
nós homens e vocês mulheres, nós temos células reprodutoras e essas células também podem ser totalmente afetadas pela radiação ionizante. E para quando vir uma nova geração, ou seja, um filho, um fruto aí de determinados atos, caracterizam os efeitos hereditários da radiação. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente assim, profissionais atuantes da radiologia, com seus pacientes, mas não apenas neste ciclo, não é apenas naquele momento, vai que o nosso técnico, o nosso amigo Paulo, está interagindo com o seu paciente. É claro que ele vai realizar todos os cuidados para ele com o seu paciente, mas todos os profissionais de radiologia sempre têm que pensar no todo, na instituição, no ambiente, no que determinada coisa pode acarretar, no que aquele determinado paciente exposto naquele momento pode estar sujeito a tal coisa, e assim sucessivamente. Então, Lucas, então me fez pensar que todas, essa informação que eu estou passando para mim, eu acho que tinha que ter em todas as faculdades da área da saúde. Eu acho que as médicos tinham que saber que não pode pedir raio-x de qualquer jeito. Tem profissionais que banalizam, que a gente colocou ontem, quando o técnico fala raio-x, vamos proteger, tem gente que não está nem aí. Né? Tem profissionais que não se protegem. Realmente. Né? E às vezes a escassez de informação é porque assim, tem gente que talvez concorde comigo ou não, existem profissionais e profissionais no mundo todo. Eu digo assim, no âmbito da saúde. Sim. E a informação é a chave da coisa. E muitas vezes as informações, onde que elas começam, enfermeira? Lá na instituição de ensino. Existem muitas situações que eu citei até ontem, eu vou citar hoje também, como por exemplo, exames assim, realizados de forma demasiada. Aí eu até citei o exemplo de exames de tomografia computadorizada. Existem situações que são solicitados exames de tomografia computadorizada que não apresentam uma total necessidade de realização. Por exemplo, aqui, quem já fez alguma tomografia de crânio quando estava com cefaleia? Alguém já chegou no médico e falou, olha doutor, eu estou com muita dor de cabeça, já tem uns 4, 5 dias que está doendo e eu estou tomando remédio e não está passando. Aí o médico chega e fala, vamos fazer uma tomografia então. Não é bem assim que as coisas funcionam, porque alguns de vocês aqui sabem, inclusive os meus alunos também eu já comentei, que exames de imagem nunca na vida vão cravar diagnóstico. O que crava um determinado diagnóstico é toda a análise clínica e também os exames laboratoriais e a conduta médica. Então assim, por um exemplo, uma situação de dor de cabeça é reconhecido na saúde que existem mais de 400 tipos de dores de cabeça, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Só que como que eu vou chegar ao diagnóstico dessa determinada dor de cabeça? Tudo começa com a fase clínica. Tudo começa com a fase de interação com aquele determinado profissional médico com o seu paciente e também em concordância com o pessoal da radiologia, se realmente tem a necessidade de realizar um exame, o que precisa ser feito para a gente cuidar bem desse paciente. Porque sempre que a gente fala de cuidar do nosso paciente, cuidar do ambiente, cuidar de toda a sociedade que naquela instituição ali ela jaz, a gente tem que pensar sempre nos efeitos da radiação. Lembrando que algumas dessas situações elas são passíveis de repetições de exame. Imagina um exame de tomografia computadorizada, por exemplo. Nós sabemos que a radiação ionizante emitida por um aparelho de tomografia computadorizada é muito mais elevada em relação ao exame de raio-x. Então, quando a gente fala raio-x, a gente pensa, peraí, raio-x o quê? Um simples exame de raio-x convencional? Um exame de tomografia computadorizada? Ou talvez uma exposição a um tratamento radioterápico? Então, são muitas as coisas que a gente tem que pensar. Então, e essa falta de informação, desculpa interromper, vem de todas as áreas. Da parte médica, da parte... A pessoa também, porque quantas vezes até o paciente pede, doutor, pede um raio-x. Né? Tem muitos pacientes que acham que raio-x é curativo. Então. Não é bem assim. O paciente chega ali, às vezes o paciente chega até indignado, poxa, eu briguei com o médico que eu fui lá e eu falei que eu estava com dor na barriga e falei para ele fazer um raio-x e o médico falou que não. Mas que injustiça, né? E para você chegar para o seu paciente e falar, calma, meu amigo, não é bem assim. Então, assim, a falta de informação no todo é que, assim, também não é obrigação de todo paciente saber que a radiação X pode causar um determinado, eu não vou falar malefício, mas às vezes pode trazer algumas desvantagens. Eu não sabia nem essa questão acumulativa, não tinha nem ideia. Até porque, como eu já
de forma indireta, fui mencionando aqui nas minhas explicações, a radiação ionizante ela tem um efeito cumulativo sobre as células, então a gente tem que tomar bastante cuidado sobre isso. Em relação a esses determinados efeitos dos quais eu estou falando, pode ser que esses efeitos cumulativos eles venham a se manifestar em determinado tempo, seja um tempo curto, ou seja um tempo longo, ou até muito longo. Quando eu falo tempo muito longo, sim, vamos colocar aí décadas à frente, anos à frente, ou até gerações novas que estão por vir. E a falta de informação, às vezes, acaba sendo uma armadilha em relação a isso. Professor, eu tenho uma pergunta prática. Por exemplo, vamos supor que um técnico faça raio-x aqui. Sim. E ele geralmente, eu nunca peguei um técnico que não tivesse esse cuidado de falar, gente, raio-x. Só da gente ficar atrás dele, com a proteção dele, que eles ficam com aquele avental, eu estarei me protegendo. E quanto tempo que fica esses raios dissipados? A radiação ionizante, um dos efeitos da radiação ionizante é a aparição de luminescência quando ela interage. Se eu, por exemplo, apagar a luz dessa sala aqui, é a mesma coisa que a radiação ionizante, já acabou o seu efeito. Então, assim, no momento em que nós da radiologia estamos operando um aparelho, por exemplo, a gente foi lá, preparou o que tinha que preparar, apertou o botão para disparar o raio. Soltei o dedo e já parou de emitir radiação. É como se fosse apagar uma luz. Tem agora uma diferença entre a radiação eletromagnética, que, por exemplo, é a radiação X, a radiação gama, e eu tenho radiações de outras origens, como, por exemplo, radiações fonte. Eu vou usar o exemplo do Césio 137, por exemplo, que é uma fonte de radiação. Ou urânio, eles ali são elementos químicos que a todo momento eles vão tentar buscar a sua estabilidade química. Enquanto eles vão buscando a sua estabilidade, não tenha nada no mundo que tire a energia deles, então eles vão emitindo radiação a todo momento, certo? Mas quando nos referimos aqui ao que utilizamos em âmbito de raio-x, tomografia, a gente apertou o botão, manuseou o aparelho, soltou o dedo, já parou de emitir radiação. Então, essa coisa de a gente ficar atrás deles... Ainda é errado, porque o que acontece? Existem alguns protocolos que a gente utiliza para justamente evitar que essa radiação ionizante chegue em determinada região. E eu me refiro a bastante distância, tempo e blindagem, que é o que a gente vai abordar um pouquinho mais aqui. Só que se, por exemplo, a gente vai lá fazer um famoso raio-x no leito, aí chega lá o técnico e fala, ó raio! Quem nunca gritou ó raio? Pessoal aqui. Aí o que acontece? Aí vai ali a nossa aluna aqui, Camila, e fica ali atrás do técnico. Não é porque o técnico ali está devidamente protegido que significa que ela esteja protegida, porque a radiação ela passeia. Então, como que seria o certo de se proteger? Sair do ambiente? O certo seria o técnico que está operando o aparelho, ele utilizar os protocolos corretos de proteção radiológica, no caso, a sua vestimenta, a distância em relação à ampola de raio-x e os demais profissionais, se não estiverem paramentados, se eles mantêm uma distância, o dobro do quão o espectro de radiação pode ser viajável no tempo, vamos dizer assim, aí eles acabam não ficando protegidos. Existe uma lei que a gente utiliza como lei do inverso do quadrado da distância, que serve para a proteção radiológica. Digamos que, por exemplo, um comprimento de radiação X, ele tem um espectro de até 4 metros de comprimento. Então, para você estar devidamente protegida, você teria que estar o dobro de 4 metros, ou seja, de 8 metros para cima. Então é por isso que às vezes numa sala, dependendo do tamanho da sala, tem gente que vai assim, da enfermagem, por exemplo, não, fala, não, pode bater o raio aí, não tem problema. De alguma forma ela está sendo afetada por causa do espectro da radiação que percorre determinado ambiente. Isso anos e anos e anos recebendo radiação. Não significa que, por exemplo, eu vou ficar doente, eu vou desenvolver alguma coisa por causa disso. Lembre-se, a nossa célula, ela pode sofrer o seu reparo celular, como não. O efeito vai ser sempre cumulativo. Só que existem milhares de doses nos tecidos para determinada interação com a radiação. Certo? Então, pessoal, lembrando que a soma destes efeitos e, quando passados para gerações futuras, podem causar aí diversas alterações, sendo elas cromossomáticas e futuramente, quando este embriãozinho nascer, vir ao mundo, essas mutações, conhecidas também como monstruosidades. Monstruosidades, Lucas. Sim, no âmbito da saúde, algumas dessas manifestações literalmente são conhecidas como monstruosidades.
Só que para cada monstruosidade existe um nome específico da situação. E assim, eu não vou chegar para o pai ou mãe de uma criancinha que infelizmente sofreu com esses efeitos e falar, seu filho sofreu um monstro. Não é bem assim. Então, não vou ficar entrando nesses detalhes também de alterações, mas todas essas mutações e essas interações podem causar sim, efeitos, digamos, absurdos de gerações futuras. Eu vou usar mais uma vez o exemplo das peixes de Goiânia, principalmente os desastres de Chernobyl, que em Chernobyl sabe-se que diversas crianças que vieram a nascer de todo aquele povo que ficou exposto a altíssimas doses de radiação ionizante, que as crianças vieram com, por exemplo, leucemia, vieram com síndrome de Chiari, tipo 1 e tipo 2, vieram com deformidades nos seus tecidos ósseos, vieram com deformidades também na região encefálica. Então, tudo isso, pessoal, por quê? Interação da radiação ionizante com as células que causou destes determinados efeitos. Ou seja, uma soma superpotencial que foi passado por uma geração futura. Assim também como efeitos de origem estocástica, que é determinado pela proporção de dose de radiação recebida, sendo que não há um limiar de dose seguro. E o que eu quero falar em relação a este estoque? É justamente uma das coisas que a enfermeira perguntou aqui. O total de dose acumulada num determinado tecido pode ser que desenvolva um determinado efeito sobre ela, sendo que estes efeitos, eles geralmente, por serem estocásticos, eles surgem muitos anos depois de um momento de exposição. E isso é o que aconteceu com, por exemplo, Madame Curie. Imagino que vocês já devam ter ouvido falar dela, que ela realizava suas pesquisas e ela desenvolveu 2 elementos químicos na tabela periódica. E até saiu o filme dela recentemente, e no filme ela sempre andava lá com a capsulazinha dela de rádio para lá e para cá. E num determinado tempo veio a desenvolver uma certa doença, um câncer de intestino, induzido por radiação ionizante. Ou seja, todo o estoque daquela dose que ela é diretamente recebendo acabou causando uma determinada situação, como por exemplo, cânceres diversos, doenças a nível sanguíneo, como a leucemia e carcinoma, ou seja, tumores malignos. E também nós temos efeitos determinísticos que são caracterizados pelo organismo que recebe doses superiores aos limites estabelecidos, efeitos proporcionais à dose estabelecida. Em relação a protocolos de controle pessoal, todos nós na radiologia sabemos que são necessários utilizar determinados fatores para a gente poder realizar os nossos exames diversos. Só que uma vez extrapolados estes efeitos, ou seja, essa parte determinada, pode ser que às vezes acabe causando um determinado efeito, só que estes efeitos determinísticos, quando extrapolam o limiar de dose, eles podem ser rápidos em relação à sua interação. Como, por exemplo, a aparição de radiodermites, que são queimaduras induzidas por radiação. Tem algumas outras regiões do nosso corpo que são totalmente sensíveis à radiação ionizante, como, por exemplo, células reprodutoras e também a região dos cristalinos dos nossos olhos. Então, regiões ultrassensíveis à radiação ionizante pode ser que os seus efeitos potencializados num curto intervalo de tempo se manifestem. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Um exemplo bem clássico que eu uso em relação a isso é quando vamos realizar radiografias de crânio. Muitos de vocês sabem por que a gente realiza às vezes um posicionamento de crânio em póstero anterior e comparação com a antero-posterior. Por que é mais vantajoso fazer um PA em relação ao AP? Porque a estrutura que será irradiada pelo fóton de raio-x, no caso num crânio em PA, vai primeiro incidir aqui na região do ímã para poder terminar a sua incidência lá no filme, pegando toda a região. Agora, quando nós fazemos um crânio em antero-posterior, toda a radiação ionizante primeiramente vem aqui na região mais anterior da face para depois ser aparente na sua outra visão. E a proteção com os olhos fechados não adianta nada, tem que ser porque realmente um óculos a radiação simplesmente ultrapassa. E existem sim barreiras da radiação, só que quando a gente vai realizar um procedimento, uma radiografia de crânio, por exemplo,
não são utilizados assim, por exemplo, óculos, mas podem ser utilizados outros tipos de aparatos, como por exemplo o protetor de tireoide, porque a radiação ionizante, ela, no momento que ela interage com o tecido, ela também tem o potencial de se espalhar. Então, quanto mais eu conseguir proteger uma determinada região, mais saudável eu mantenho aquela quantidade de celular. A gente poderia colocar aqui nos olhos. Não. O que eu quero dizer é assim, a gente vai fazer um raio-x do crânio, por exemplo. Só que aqui, ó, a radiação ela se espalha para onde ela quiser, quando ela interage com o tecido. Então, por exemplo, mesmo que eu esteja radiografando o crânio, eu ainda consigo proteger, por exemplo, a glândula tireoide, eu consigo proteger também a região aqui da caixa torácica. Então é isso que eu me refiro, certo? Mas também profissionais da saúde, o que acontece? Eu estava até citando o exemplo ontem, eles têm o conhecimento físico e técnico para eles conseguirem radiografar de forma efetiva cada estrutura do corpo, porque cada estrutura do corpo ela é utilizada um parâmetro diferente, né? Isso é um termo bem específico que a gente utiliza lá no nosso maquinário para poder perfeitamente radiografar aquela estrutura. E ainda assim existem maneiras de, mesmo que a gente vá radiografar, a gente conseguir reduzir a exposição naquela região que vai ser radiografada. Mas assim, resumindo, por exemplo, se eu for submeter esse problema que você falou. Isso, e geralmente a proteção ocular é para os profissionais de radiologia, não para o paciente. Né? Ah, tá. Certo? Até porque tem muitas áreas assim, da radiologia, por exemplo, cirurgia hemodinâmica ou radiologia intervencionista. Geralmente eles usam bastante esses tipos de aparatos para ficarem protegidos da exposição. Então, pessoal, ó, em relação aos efeitos determinísticos, pele, sistema vascular, gastrointestinal e os reprodutores masculino e feminino, eles são muito passíveis de sofrer algum tipo de alteração, ou seja, um efeito bastante rápido. Olha lá na pele, por exemplo, o que aconteceu com o Reutemann, ó, as radiodermites e ulcerações na pele, num prazo de mais ou menos semanas, dias ou até um mês, talvez. No sistema vascular, os nossos vasos sanguíneos também podem sofrer lesões causadas pela radiação ionizante. Só para a gente relembrar um pouquinho a anatomia do vaso, o nosso vaso é constituído de paredes que são conhecidas como túnicas, e essas túnicas podem ser afetadas, sim, enfraquecendo e também deprimindo um vaso sanguíneo. No sistema gastrointestinal, a região epitelial, o que é o epitélio? São tecidos celulares que recobrem determinado órgão, podem ser afetados, também atingindo diretamente a região de mucosas. Quando eu falo região de mucosas, são regiões literalmente úmidas. E nós temos diversas regiões mucosas do nosso corpo, mas a nível de gastrointestinal nós estamos falando do estômago e dos intestinos. Nos sistemas reprodutores masculino e feminino, podem causar a total infertilidade, afetando as células dos espermatozoides ou todas as estruturas do ovário no sistema reprodutor feminino. Só que nas mulheres, essa interação tem uma janela de tempo de mais ou menos 90 dias. Pode acontecer tanto em um curto prazo, antes desses 90 dias, mas se sim, realmente houver este efeito acumulativo, determinístico, acaba sim causando infertilidade feminina nessa janela de tempo. Então tem que ter muito cuidado, principalmente mulheres assim em fase reprodutiva. Então, cada mulher aí tem a sua janela de tempo de reprodução, é sabido isso, e por que a gente não pode cuidar dessa situação? Então, assim, a gente fala um pouquinho sobre esses efeitos e tudo mais, porque quando a gente vai fazer um simples exame, seja de raio-x, tomografia ou quaisquer outro, parece que não, mas numa fração de segundos passa tanta coisa na nossa cabeça que a gente consegue executar aquilo de forma precisa. Tem muita gente que fala, e até, poxa, criminaliza a radiologia, falando assim, mas é só apertar um botão e você ainda está contaminando o paciente. Alto lá. Tem uma grande diferença entre o que se é contaminar e o que se é irradiar o paciente. Isso aí pode ficar mais para frente para outros episódios, tá bom? Mas tem uma diferença muito grande. E a nossa maior arma é o conhecimento, seja por tudo isso que a gente falou até agora, e seja também pela parte mais operacional, que eu sei que todos vocês executam com perfeição. E vocês executaram com perfeição. Então, em relação aos tipos de dose de radiação, pessoal, tem uma abordagem bem rápida, só para a gente ver alguns exemplos
de doses que podem ser realizadas quando há uma determinada exposição à radiação ionizante, como por exemplo, dose absorvida é a média de energia depositada pela radiação na matéria. Quando eu falo de matéria, pessoal, é tudo aquilo que a radiação interage, seja o nosso corpo, seja o ambiente, e seja quaisquer outros meios no qual ela realmente seja presente. Dose efetiva é a soma de doses depositadas nos tecidos. Então, repito, cada tecido, uma vez que exposto a uma dose, ele tem aí os seus todos lineares. Uns conseguem ser mais resistentes, têm uma maior aceitação de dose, outros mais sensíveis e outros ultrassensíveis à radiação ionizante. No nosso âmbito do dia a dia, costumamos falar que são tecidos radiosensíveis. Tem a dose efetiva comprometida, que é a exposição que compromete determinado tecido num prazo. Então, em determinado prazo, a soma, ou seja, o comprometimento dessa dose no tecido, o que pode causar ou o que não pode causar. E eu também tenho a dose coletiva, que é extremamente importante, pessoal. Nesse ponto aqui, a gente tem que pensar no todo. Não apenas só ali na nossa sala, ou só com quem está dentro da sala, mas toda a instituição, por exemplo. Quando nós falamos de proteção radiológica, pessoal, não é apenas o pessoal da radiologia que tem que saber sobre proteção radiológica. Recepção, hotelaria, enfermagem, medicina, e laboratorial, enfermagem, quaisquer áreas. Porque radiação, pessoal, é uma coisa que até a minha avó falava assim em relação à água. Ela falava: filho, cuidado ao entrar no mar, porque a água não tem cabelo, não dá para segurar. A mesma coisa, radiação ionizante. No momento em que ela interage com você, se você não estiver devidamente seguindo todos os protocolos de proteção radiológica, não dá para segurar. E quando nós falamos de dose coletiva, a gente pensa numa sociedade, nós pensamos num ambiente composto. E eu uso como exemplo aqui o acidente de Goiânia, que causou todo um efeito mediante uma sociedade. Acidente de Chernobyl, a bomba de Hiroshima e todos os outros fenômenos nucleares que ocorreram ao longo das eras. Como, por exemplo, o efeito fallout. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse efeito fallout. O que é um efeito fallout? Significa que é um efeito causado por explosões nucleares em uma determinada guerra. Ou seja, estamos falando de armamentos nucleares. Quantas tantas pessoas não vieram a sofrer em decorrência desse evento? Aí eu uso, por exemplo, a bomba de Hiroshima. Se alguns de vocês pesquisarem, aquela menina famosa que saiu correndo quando teve aquele fenômeno na Guerra Mundial, que mais coisas, vamos ver como ela está hoje em dia. Então é isso que eu me refiro, a dose coletiva numa determinada sociedade. E eu também tenho doses que podem ser totalmente evitáveis. Como? Sendo reduzidas ou anuladas por protocolos de proteção radiológica. Então aí que está a chave, aí que está o segredo da coisa, pessoal. É claro que não consigo mensurar. Por exemplo, se eu estou fazendo um exame no paciente, eu estou expondo ele à radiação. Isso é óbvio. Mas eu consigo reduzir essa dose. E para quem, por exemplo, seja um acompanhante, ou seja aí todo um ambiente que ali rege o serviço de radiologia, eu posso estar aplicando protocolos de proteção radiológica. E todos os riscos estão atrelados à forma em que determinado material é exposto à radiação ionizante. E para indivíduos ocupacionais ou não, também existem os protocolos específicos de proteção radiológica, que é o que nós abordaremos aqui agora. Provavelmente eu já estou acabando, tá, pessoal? E existem, dentro da proteção radiológica, princípios de proteção, com seus principais objetivos de minimizar os efeitos da radiação ionizante, seja nos colaboradores, seja na instituição, seja no indivíduo ou sociedade. Não existem valores concretos estabelecidos nos protocolos de proteção radiológica. Sabendo que a interação da radiação, a gente sempre tem que se preocupar com o que pode ser reversível ou não, ou seja, estamos falando dos efeitos e também do que pode ser passado para o futuro ou não. Graças a isso, sabendo que a radiação ionizante ela pode ser sim prejudicial, princípios como, por exemplo, de justificação. O que é um princípio de justificativa? Quer dizer que todo procedimento prestem atenção, não é todo exame, é todo procedimento que utilize radiação ionizante deve ser totalmente justificado.
A razão pelo qual aquilo vai ser realizado tem que ser plausível, tem que ser coerente. Um exemplo bem clássico que eu utilizo é, por exemplo, um pedido de exame solicitado pelo médico. Quando um paciente entra na sala, ele vai, você recepciona ele te traz um pedido e está lá, por exemplo, um raio-x de tórax. Aí você vai chegar lá, bom dia, meu nome é Lucas, vamos fazer um raio-x de tórax, correto? Sim. Ah, por quê? Ah, porque eu estou com tosse, o médico quer ver o que está acontecendo. Beleza, é uma justificativa, estamos dentro dos protocolos. Agora, por exemplo, está aqui o meu aluno Iones com o meu aluno Pedro, eles estão ali num estágio. Aí o Pedro chega e falou, olha, eu estou com uma dor aqui no joelho, tira um raio-x aqui para mim para eu ver o que é. Aí você não tem uma justificativa sobre isso. E isso acontece muito, gente. Às vezes estão lá os amigos do setor da radiologia, falam, pô, tô com uma dor na coluna, eu joguei futebol, não tô legal, pô, tira uma chapa aí da minha coluna. Não é bem assim que as coisas funcionam, então você já está quebrando o princípio de proteção radiológica. Seja para quaisquer motivos dos quais eles estão estabelecidos. Exames, tratamento, inspeções e sanitizações, até para fazer uma inspeção no serviço de radiologia tem sua justificativa. Então, pessoal, tomem muito cuidado com isso. Tudo que vocês fazem tem um porquê. E se vocês fazem sem um porquê, uma vez que descoberto, isso é investigado. E quando é investigado, as proporções aí são passíveis aí é conversado entre vocês e o empregador de vocês. Assim como a otimização dessa nossa proteção radiológica. Sanar de melhor forma de sociedade em relação às exposições. E o que nos refere a isso? Nos refere a um famosíssimo protocolo de proteção radiológica, conhecido como os princípios de Alara, que significam que doses de radiação sim podem ser utilizadas, mas elas conseguem ser realizadas de forma reduzidas, que visam minimizar as exposições a tudo aquilo que a gente tira da radiação ionizante. Então esse princípio de Alara vem aí de uma sigla em inglês, as low as reasonable achievable, que significa executar doses baixas de forma execuível. E baseado nos conceitos de Alara, em 1977 a Comissão Internacional de Proteção Radiológica preconizou que minimizar doses aos indivíduos profissionais de uma sociedade como um todo por critérios de tempo, distância e blindagem. Então aqui são atrelados diretamente a fatores técnicos dos profissionais de radiologia, porque graças a esses conhecimentos que os profissionais de radiologia, em relação ao tempo, eles conseguem manter sim os seus exames, por mais que seja tão curto quanto, eu vou usar um exemplo de um exame de raio-x. A gente faz um exame de raio-x assim, uma fração de segundos, mas mesmo que uma fração de segundos, por exemplo, vai 0,2 segundos. Sabemos que na nossa matemática, entre 0 e 1 tem uma infinitude de números. E o que eu consigo reduzir nesse 0,2 segundos? Poxa, mas são só 0,2 segundos? Ainda assim é um tempo de exposição. Pode ser reduzido? Depende, até porque o nosso corpo apresenta diversas estruturas e essas estruturas apresentam uma determinada densidade. E de acordo com as densidades, lá em parâmetros técnicos, ou seja, os fatores de exposições como KV, MA, MAS, como é que eles podem ser trabalhados para eu reduzir este tempo de exposição? Então, existe sempre um monitoramento de dose. Quem que monitoriza as doses dos exames de vocês? Vocês mesmos. Só que esse tempo ele pode ser afetado uma vez que os aparelhos que vocês utilizam, pode ser que a manutenção dele não esteja corretamente realizada, que pode causar descalibramento do aparelho, ou quando a gente fala aí também da ampola de raio-x, o que às vezes o próprio manuseio do aparelho ou os cuidados não aplicados podem afetar em relação ao nosso tempo de exame. Um outro exemplo que eu vou usar aqui em relação aos nossos aparelhos é quando a gente vai lá mexer o aparelho de raio-x no trilho, aí você em algum momento ali não percebeu e bate o aparelho com tudo nas extremidades dos trilhos. Aí causa ali uma chacoalhada na ampola, a gente pode estar danificando a ampola. Aí quando a gente vai fazer um determinado exame, aí a gente faz lá um exame. Aí, poxa, aquele exame ali não sai muito legal.
E às vezes tem profissionais de radiologia que eles olham a imagem e eles conseguem entender o porquê que o exame não saiu legal. Poxa, ó, acho que eu poderia ter melhorado aqui o tempo do exame. Mas será que foi por consideração dele, ou talvez o aparelho ali que não tivesse na sua devida manutenção? Eu, por exemplo, já trabalhei numa instituição que o aparelho era total descalibrado. Alguns de vocês aqui, que já são atuantes, talvez vão até ficar um pouco surpresos com o que eu vou falar, mas eu fazia um raio-x de tórax, utilizando, para poder conseguir atingir a imagem de tórax, eu tinha que usar no mínimo ali entre 40 e 50 mAs. Então, para você ver que às vezes isso, ó, quando eu falo de MAS, eu estou falando de produção, do número total da soma de elétrons dentro da ampola. E isso é convertido em tempo. E 50 mAs para uma estrutura como o tórax já é tempo demais, ou seja, eu estou expondo demais esse paciente. Então, pessoal, um outro princípio dentro de Alara constitui na distância, mantendo a distância das fontes radioativas, salvo aqueles que serão expostos mediante uma justificativa. Então aqui, pessoal, eu estou falando de pacientes, eles são os expostos aos exames. Só que, para quem é o executador, ou seja, profissionais da radiologia, como é que através da distância eles conseguem se proteger? E aquilo que eu falei em relação ao universo do quadrado da distância. Manter uma distância adequada, e mesmo que com a distância adequada, pode ser que você não esteja totalmente protegido, mas você está mais distante daquela determinada fonte, daquela determinada exposição. Uma coisa que você falou, parece que o certo é a gente até se ausentar do local, né? Exatamente, tanto que nas salas de raio-x, tomografia, por exemplo, tem ali aonde a gente vai colocar o paciente para fazer o exame e a gente vai para uma outra salinha para a gente ficar devidamente protegido. Então nós estamos aqui, ó. Eu trabalhei muitos anos em UTI, nunca fui orientada a isso. Eu sempre me colocava atrás do técnico. Mas você não dá pra gente abandonar os pacientes isso aí. Nossa realidade é outra. A gente Mas- acaba ficando ali mesmo. Mas que Mal enquanto cheia. você não abandona o seu paciente, é correto que fosse fornecido para vocês também os equipamentos de proteção radiológica. Sim, Então, isso o eu tô certo falando seria dela. a gente ter uma É nossa exigir da proteção. instituição. É como se agora tivesse que todo mundo sair. A gente não vai sair, vai continuar do mesmo jeito. Até a instituição fornecer. Então, Porque mas justamente você conhece alguma instituição que fornece para os funcionários todos? Onde eu trabalho, por exemplo. Mas o equipamento não é usado na hora que vai fazer o raio-x? É. Usado o colete? É. Para o acompanhante? Não, para os funcionários. Não, mas no caso você vai usar o colete quando você acompanha o paciente para o exame. Também. Ou uma mãe. Por exemplo, no leite. olha lá, mais um princípio de produção Mais radiológica. um Vamos leite. voltar aqui na parte da distância. Digamos que, por exemplo, não tem aí o fornecimento de equipamentos para toda uma equipe. Só que, por exemplo, vai lá o Rodrigo fazer um exame num determinado leito, numa UTI. Aí é o que eu até falei brincando, ele chega lá e grita ao raio. Quando ele fala ao raio, todo mundo, no caso ali, sairia da sala durante daqueles milissegundos que ele realizaria o exame. Aí ele vai falar, pronto. Meu, a partir da hora que ele falou pronto, todo mundo pode Não é voltar. uma ausência E absurda. exato. E a distância, ela consegue sim atenuar muito a radiação. Por exemplo, em aparelhos de raio-x portátil, foi lá o profissional fazer o exame no leito. O comprimento de onda que um aparelho portátil emite de radiação ionizante bate mais ou menos ali de 2 a 3 metros o comprimento de onda. Por quê? A potência desse aparelho ela é mais reduzida em relação a um aparelho, por exemplo, que fica ali numa sala ou um aparelho de tomografia computadorizado. Então, se ali no caso o Rodrigo ele está devidamente, mesmo que ele esteja devidamente equipado com o colete, o protetor tireoide, ainda assim, ali nos aparelhos portáteis, tem um cabinho que ele vai lá, puxa aqui assim, Isso. para ficar mais distante, ela aperta o botão. Exatamente, eu vejo eles fazendo. Exato. Então, ali, aqui, ele já manteve uma distância maior da exposição. Mas mesmo assim ainda está usando as vestimentas. Então, peraí, o técnico sempre deveria levar a proteção dele e a proteção para mais um profissional e os outros se ausentariam segundos para poder se proteger. Seria o certo, mas na prática sabemos que não é bem assim. Nem todo Mas lugar você falou que funciona trabalha assim. na penitenciária e eles fornecem para os profissionais. Sim. E assim, é o que eu justamente estava falando também. Não é que tenha que
literalmente dar equipamento para todos. É por isso que a gente utiliza a distância para esse pessoal. A gente fala, pessoal, eu vou disparar o raio aqui, ó, dá uma licencinha por favor, vai ser bem rapidinho. Aí você vai, faz o exame de raio-x, aquelas pessoas que estão distantes, elas já estão protegidas. Então, é por isso que a gente sempre preconiza, o que eu falei, a justificativa do exame, a distância e quem não pode se distanciar, às vezes tem que ficar junto com o técnico lá, por algum motivo, né? Às vezes o paciente está um pouco mais agitado, às vezes está com ele teria que ter a proteção. Seria legal fornecer a proteção. Igualmente para o técnico. Exatamente. E é por isso que a gente fala aqui de blindagem, que nós precisamos interpor as barreiras de exposição, que é justamente isso que estamos discutindo aqui agora. Absorventes de radiação ionizante no ambiente para fazer com que ela seja atenuada. Estamos falando aqui, ó, de equipamentos de proteção radiológica. Blindagem dos ambientes. Quando eu falo blindagem dos ambientes, os ambientes que utilizam radiação ionizante, a construção deles... Jailson. Imagina, todos os ambientes que tenham serviços de radiologia, eles precisam ser construídos de forma diferente, até porque para evitar que a radiação seja espalhada. Então, por lei vigente, por esses protocolos todos, isso aí, existem equipes, como por exemplo, de engenharia física, nas instituições também a gente tem equipe de engenharia clínica, que são responsáveis por toda essa reforma. E uma vez que esses ambientes eles não estejam estabelecidos dentro da lei, porque sempre quando é construído um ambiente de radiologia, outros órgãos vão conferir se está tudo certinho, e um deles é a vigilância sanitária. E se não estiver dentro dos protocolos de proteção radiológica, aquele serviço acaba ficando barrado, até que, de acordo com a blindagem dos ambientes, esteja devidamente operado. Então, a manutenção e manuseio dos aparelhos também se torna importante em relação à blindagem. Eu dei o exemplo lá da ampola de raio-x, que muitas vezes pode vir a quebrar. Uma vez que a carcaça da ampola esteja danificada, ou dentro da própria ampola também esteja danificado, pode ser que vá de radiação ionizante no momento que você vai fazer uma exposição. E isso, além de danificar o aparelho, está contaminando o ambiente. Lembre-se que eu falei sobre o que é irradiar e o que é contaminar. Quando a gente irradia o paciente, é justificável que eu esteja, por exemplo, fazendo um exame aqui do Pedro. Eu estou irradiando ele para um exame. Ou, por exemplo, um tratamento radioterápico. Eu coloquei o paciente lá na mesa e estou usando uma fonte de radiação para tratá-lo. Eu estou irradiando o paciente com uma fonte de radiação. Agora, se, por exemplo, no setor de medicina nuclear, eu estou aqui com um radiofármaco, que é dentro de uma ampolinha de vidro, e sem querer eu derrubo essa ampola no chão, e aquele material é radioativo, aí eu estou contaminando o ambiente. Então tem uma diferença bem simples assim entre irradiar e contaminar. Se você está com o aparelho quebrado e está lá tocando o seu plantão achando que está tudo bem, você está contaminando o ambiente. E mais uns princípios que referem-se à limitação da dose, limite das doses das exposições, seja nos indivíduos opcionalmente expostos ou nos nossos pacientes, estipulados pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica, para que os limites de dose não sejam ultrapassados. E para cada estrutura do nosso corpo, existe um limite de dose. Como, por exemplo, eu estava falando lá para vocês de estruturas que são mais radiosensíveis ou menos radiosensíveis, como, por exemplo, aqui, ó, o cristalino dos olhos tem um determinado limite para profissionais ocupacionais e para a sociedade no geral, os seus limites são bem reduzidos. Por quê? Sempre para o paciente e para o público, o limiar de dose aceitável para eles é reduzido em relação a nós profissionais da radiologia. Por quê? Eles não têm obrigação de saber todos esses protocolos de proteção radiológica. A gente também, ali na hora, se a gente for parar para explicar todos os protocolos para um determinado paciente, você atrasa o serviço todo, né? Aí as coisas não acontecem bem assim na prática. E outras estruturas aqui, ó, que, por exemplo, são mais aceitáveis os limites de dose, como, por exemplo, mãos e pés, que utilizam aqui uma aferição maior. Mas, aferição de quê, Lucas? Temos uma unidade de medida da radiação que refere-se às doses de radiação disponíveis, que se chama unidade de Milisievert, conhecida como MSV. E também existe aí uma tabela de todas as medidas e todas as unidades, que nós chamamos de Sistema Mundial de Unidades e Medidas, que consta
cada região do corpo em relação ao seu limite de dose aceitável. Em protocolos de proteção radiológica, como por exemplo a Portaria 453 ou a RDI de 2022, que é uma norma atualizada também, consta-se lá todas as regiões com seus limiares de doses. E no Colégio Brasileiro de Radiologia também existem pesquisas que constam os limiares de dose aceitáveis ou não em cada estrutura do corpo. E quando nós falamos de limitação de dose, pessoal, a gente sempre utiliza o nosso próprio calendário para aferir. Ou seja, dentro de 365 dias, será que essas regiões extrapolaram os limiares de dose? Será que, para nós, profissionais da radiologia, no intervalo de 5 anos, a gente ultrapassou o nosso limiar geral, que é de 50 millisieverts? Será que, para pacientes expostos, ou uma sociedade exposta numa determinada situação, vamos falar aqui de um exame simples de raio-x, será que, no intervalo de tempo, ultrapassou a dose, aquele limiar para o público, que é de 1 millisievert, em gestantes? Quando é gestante, a gente faz exame ou não faz exame? Depende bastante. Depende de se aquele determinado exame ele vai oferecer um benefício muito maior do que o risco. E existem situações, sim, que a gente realiza exames em gestantes. Raras, porém existem. Em sua grande suma, chegou a gestante para fazer exame de raio-x, não realiza. Por quê? Vamos lá, interação da radiação com as células. O que está evoluindo lá no ventre da mamãe? Uma nova vida. E se está evoluindo uma nova vida, estamos lembrando de quê? Replicação celular. Só que a replicação de um embrião é muito acelerada. Ou seja, ela é muito radiosensível. Imagina muito foco de radiação ionizante interagir com aquelas células evolutivas, principalmente no primeiro trimestre de gestação. Se tiver quaisquer tipo de interação com aquele embriãozinho na sua primeira fase trimestral, já pode ser que aconteça alguma coisa negativa com aquela célula. Então, bastante cuidado com isso. Então, sempre que for fazer exames de gestante, tem que assinar um termo de consentimento, tem que explicar para a mamãe um pouco ali, sim, de proteção radiológica em relação a gestantes e principalmente o profissional médico solicitante tem que saber o que ele está fazendo. Nesses casos, não realiza o exame. Em ambientes de trabalho, existe um monitoramento para nós da radiologia com os dosímetros, sendo que a aferição mensal desses dosímetros não pode ultrapassar 1,5 millisieverts. E, mensalmente, os dosímetros nossos são todos trocados, levados para as instituições, para as empresas que trabalham com dosimetria, para ver se teve ou não a extrapolação desse limite. Tanto que, se determinado dosímetro ultrapassa 1,5 millisievert nesse intervalo de um mês, vai chegar o relatório de dosimetria e vai falar, olha, o dosímetro aqui, desse técnico aqui que ultrapassou o limite, o que está acontecendo? E isso aqui, às vezes, pessoal, tem gente que faz assim de forma ilícita o mau uso desses dosímetros, como por exemplo, sabendo que se ultrapassa o limite de dose de um dosímetro, aquele profissional de radiologia é afastado, ou seja, ele sai de férias. Ou seja, muitos desses profissionais, eles pegam ali o dosímetro, colocam lá propositalmente expostos a uma fonte de radiação ionizante e ficam lá irradiando para ultrapassar. Aí quando vai sair o relatório, vão chegar e falar, olha, esse dosímetro aqui está muito alterado. Só que as empresas de dosimetria são piores que o FBI. Eles vão investigar por que ultrapassou esse limite de dose. Aí o que eles vão fazer? Eles vão chegar lá na supervisão do serviço e falar, ó Denis, ó, o dosímetro desse colaborador aqui extrapolou. Aí o Denis vai chegar lá e falar, ô meu amigo, não sei que esse dosímetro está alterado. Aí assim, vai depender bastante da resposta, da justificativa, porque se for reconhecido que realmente foi ultrapassado de forma ilícita, aí é passível de punição. Uma delas é a cassação do seu registro no Conselho de Radiologia. Então pensem bem o que vocês vão fazer em relação a isso. Sugiro que não optem por vocês
Eu não consegui entrar aqui. E No, peso, a senha que ele me deu altura nenhum daqueles que estarem ali individualmente Tô expostos à passando na radiação minha, ionizante, no meu eles Instagram. são levados em conta Aí mediante o depois eu motivo do passo. exame. Por exemplo, vamos fazer aí raio-x da região de abdômen, coluna, tórax, mas os fatores de exposição que eu utilizo nos pacientes, eles são totalmente diferentes. Eu não vou utilizar os mesmos valores de exposição que, por exemplo, se eu fosse fazer uma radiografia no Rodrigo e uma radiografia na senhorita. Os valores eles se trocam. Porque muitas vezes, com os mesmos valores que eu utilizo ele em você, como ele apresenta uma densidade, uma altura e um peso, ou seja, todas as estruturas dele são diferenciadas da sua, já não é certo. Pode ser que eu esteja te expondo um pouco a mais e às vezes ele até um pouco a mais também, ou um pouco menos, então tudo isso tem que ser muito trabalhado. Chega um momento que nós, da radiologia, a gente só de bater o olho no paciente, dependendo do exame que vai fazer, a gente já sabe os valores que a gente vai utilizar. Para quem já atua, eu estou certo ou estou errado com esse comentário? A gente só bate o olho e já sabe como é que vai fazer o exame, não é verdade? Mas, e quando alguém não é tão experiente? Vamos dizer assim, por exemplo, um estagiário no seu primeiro dia. Aí o técnico chega lá, não, pode ir lá fazer o exame, vai lá que eu estou de olho, se estiver errado eu corrijo. Aí o que faz? Esse técnico ele está pensando, olha, eu vou deixar o estagiário aprender, mas se tiver alguma coisa ali que precise ser utilizada, eu vou lá e melhoro. Mas também tem muitos lugares que eu escuto bastante, que chega e fala, não, vai lá, pode fazer, o que tiver tá certo. Calma, as coisas não são bem assim. Então tem que tomar cuidado com isso em relação à alimentação da droga, tá? Então, por isso que eu estou usando esse exemplo, porque tudo deve ser aplicado de forma coerente, para evitar exposições desnecessárias. E no âmbito da radiologia, inclusive no próprio Colégio Brasileiro de Radiologia e na Organização Mundial de Saúde, existem diversas pesquisas acadêmicas que relatam o uso desnecessário de radiação ionizante nos pacientes. E isso é um problema atual. Essas pesquisas são todas recentes. Então é sempre bom dar uma atualizada, saber o tipo de aparelho que você está manuseando. Poxa, é um aparelho de radiologia convencional? Beleza, mas ele é analógico, ele é computadorizado ou ele é digital? Porque para cada um desses, os fatores de exposição utilizados já mudam. Ah, esse aparelho tem fluoroscopia? Poxa, peraí, os valores também já vão mudar. Ah, é um filme de radiologia digital? Possui detectores para absorver a radiação para fazer a codificação do exame? Ah, é um filme fosforescente com ecrã, que eu preciso colocar o filme na câmera escura e processador automático? Os valores de exposição já mudam. Ah, é um filme de mamografia, que é ultra sensível às doses de radiação, porque a mama é um tecido super sensível, as doses já mudam. Ah, é um exame de densitometria óssea, as doses já mudam. Então tudo isso, pessoal, tem que ser altamente estudado por vocês e por nós da radiologia, quando eu falo vocês o todo, certo? Que é para chegar na hora a gente conseguir proteger o nosso paciente de forma mais precisa. E, como eu falei para a enfermeira, não apenas o paciente, o todo da instituição. Em relação aos aparelhos e EPIs, que são os nossos equipamentos de proteção intensiva, a calibragem dos aparelhos e as manutenções prévias são totalmente existentes. Cada fabricante, cada empresa faz um agendamento de quanto em quanto tempo aquele aparelho precisa ser passível de sua manutenção, de calibragem, assim também como os materiais que vocês utilizam de proteção radiológica, aventais, por exemplo, precisam ser feitos uma manutenção para ver se aquilo ali ainda está protegendo de forma suscetível. Então, pessoal, o nosso manuseio técnico também se torna importante. É necessário a gente ter cuidado não só com os aparelhos, não só com nós mesmos, mas com tudo aquilo que é utilizado como ferramenta. Testes de qualidade e rigoroso controle de dose também são realizados. Por quem? Pela equipe responsável pela fabricação do aparelho e pelas empresas de dosimetria e física clínica. Então, eu não sei se alguns de vocês aqui já devem ter presenciado tudo mais, acredito que sim, de tempo em tempo, com a minha empresa, e ver se
o aparelho está emitindo uma dose calibrada, se não ele faz a calibragem do aparelho, vê se todos os botões Vê se eu consigo entrar por estão esse aqui. certinho, vê se o gerador do aparelho está em perfeitas condições, porque se alguma coisa tiver custado de errado, esse aparelho precisa de uma determinada manutenção. E por quê? Porque eu preciso melhorar a condição daquele aparelho, eu preciso melhorar a exposição que esse aparelho está emitindo. Só que tem muitos lugares, pessoal, que infelizmente negligenciam os testes de qualidade e as manutenções desses aparelhos. Foi o exemplo que eu dei lá na instituição X que eu trabalhei. Não vem ao caso falar aqui onde que era, o que era, mas o aparelho era totalmente descalibrado. E olha o perigo que isso pode emitir, não só para mim, mas para todos ali. Aventais de chumbo, protetores de tireoide e de mônadas, que são os equipamentos de proteção radiológica, eles têm que ter uma espessura de chumbo de no mínimo 0,25 milímetros. Por quê? A radiação ionizante, ela tem o seu poder de penetração. É por isso que eu tenho que ter no mínimo essa espessura para poder fazer a barragem de mais ou menos uns 80, 90% dessa radiação. Mesmo que nós utilizemos os nossos aventais, ainda passa um fiasco de radiação por esse chumbo. Então a gente tem que tomar cuidado. Olha o tanto de coisa que a gente tem que tomar cuidado. Não dobrar, envergar ou pendurar os nossos equipamentos de proteção radiológica. Tem gente que às vezes vai pegar lá o avental de chumbo e vai assim simplesmente põe aqui na cadeira. E vai lá tomar o seu cafezinho, o seu intervalo, mas o que acontece? A cadeira aqui tem dobras e por mais que seja um revestimento de chumbo, esse chumbo dobrado ele pode quebrar, ele pode apresentar ranhuras. E quando a equipe de física clínica for fazer a manutenção, como é que faz a manutenção dos aventais de chumbo? Eles tiram uma radiografia do avental. Não tem assim tantos EPIs para se fornecer. Geralmente um avental de chumbo, um protetor de tireoide e acabou. Mas se for, por exemplo, ambientes que trabalhem 2, 3 ou até 4 profissionais de radiologia naquele mesmo plantão, ou se aquela instituição tiver 2, 3, 4 salas de raio-x, tomografia, mamografia, quantos tantos equipamentos eu teria que fornecer para essa toda equipe? Então todos eles também são passíveis desse monitoramento. E além das manutenções, nós também realizamos as preventivas dos aparelhos e dos equipamentos, como por exemplo, uma simples limpeza. Poxa, mas o avental de chumbo, Lucas, a gente tem que limpar? Tem que limpar, todos os dias nos finais de plantão. Ah, mas, poxa, um chassi, é só uma placa de chumbo ali, tem que limpar? Sim, tem que limpar. Inclusive existem produtos específicos, principalmente para os filmes analógicos, que são os chassis de chumbo, que contêm os ecrãs dentro. Tem produtos específicos para a gente limpar as telas intensificadoras. Porque com o tempo, pode ser que essas telas intensificadoras elas apresentem ranhuras nos ecrãs e também é feita manutenção preventiva desses ecrãs. Tem situações que esses ecrãs, mesmo que ainda um pouco arranhados e tudo mais, a empresa vai chegar e falar, olha, a vida dele está chegando ao fim, a meia-vida desse ecrã. Dá para utilizar ainda? Dá para utilizar, só que às vezes você vai fazer uma radiografia e digamos que aquele ecrã esteja muito arranhado, digamos que todos os cristais de fósforos não estejam ali totalmente ativos, aí a gente começa a achar artefatos nos exames, aquele exame às vezes vela, principalmente em exames analógicos, que são os filmes radiológicos que a gente troca lá na câmara escura. A gente tem que se atentar aos cuidados, como por exemplo, quem é que nunca aí, sem querer, foi lá, colocou o filme na processadora, saiu da sala e esqueceu de fechar a porta, com a caixa aberta? Já deve ter acontecido aqui alguma vez na vida, espero que não, mas você já deve ter ouvido essa história. Então tudo isso são cuidados, pessoal. Porque às vezes pode ser que tenha sido um filme que já foi exposto e por causa desse descuidado, você vai ter que repetir o exame do paciente que não tem nada a ver com o seu descuido e você já está o expondo de forma desnecessária. Professor, os aventais de chumbo, como o senhor estava colocando, se ninguém sentar, se colocarem em uma posição que não traz, eles têm uma sobrevida, assim, eles têm um tempo de uso ou não? Eles vivem eternamente. Ah, tá. Geralmente, o correto a se fazer é o quê? É prender os cabides metálicos na parede e você pendura aqui o avental certinho no cabide. Sim. Por que eu falo cabide metálico? Porque esses aventais de chumbo, eles têm mais ou menos aí uns 8, 9 quilos de peso.
E os protetores de tireoide, eles não são tão pesados, eles pesam aí, vai, uns 200 gramas, por aí, mas eles você tem que ser guardado nesse cabide bonitinho. Se forem os protetores de mônada, por exemplo, guarda no cabide, porque ele também pesa em torno de 1,5 kg, quase 2 kg. Por que que pesa? Chumbo. Por mais que seja uma película fina de chumbo, ainda tem o seu peso, tanto que, por exemplo, muitos médicos, principalmente em centros intervencionistas, eles realizam suas cirurgias sem os EPIs. Porque eles falam, porque perde mobilidade, porque eu fico com dor na coluna, porque eu vou ficar lá 3, 4 horas passando catéter no paciente, mais que as coisas com esse peso nas costas. Bom, você já sabe o resultado disso, né? Tanto que antigamente médicos não tinham assim um total conhecimento como tem hoje, que o conhecimento para médicos que realizam esses procedimentos, eles têm nas suas instituições de ensino todos os protocolos de proteção radiológica. Muitos deles ignoravam e alguns médicos também já vieram a morrer aí por algum câncer desenvolvido por radiação ionizante por causa da exposição dos momentos de suas cirurgias. Então tomem bastante cuidado com isso. Para vocês profissionais da radiologia, tal de chumbo, protetores de tireoide, os protetores de mônadas são necessários dependendo dos procedimentos que vocês vão realizar. Não só para vocês, para os pacientes também. Vai fazer exames que dependam do seu manuseio para um contato constante, por exemplo, vamos fazer cirurgias ortopédicas, vamos fazer aí procedimentos invasivos com intensificador de imagem. Existem também as luvas de proteção radiológica e os óculos plumbíferos, sendo que esses óculos plumbíferos eles podem ser confeccionados por vocês mesmos, contanto que sejam fornecidas as lentes plumbíferas. As hastes, geralmente você leva numa ótica e você confecciona do seu jeitinho. E mesmo que as lentes elas sejam plumbíferas, a gente ainda consegue colocar lentes, porque tem muita gente que usa esses óculos aí pro dia a dia também. Só que esses óculos aqui, pessoal, eles são muito caros, assim, em questões de investimento, etc e tal, e nem toda instituição, assim, costuma usar, mas seria bom ter os óculos de proteção intensiva também. Essas luvas seriam usadas quando? Pode colocar Por impostos. Essas luvas, geralmente em procedimentos invasivos, assim como cirurgias ortopédicas, cirurgias intervencionistas. Aí coloca a luva, fica aqui uma plaquinha de chumbo por cima das luvas. Só que ela traz um pouco de desvantagem em relação à mobilidade. Antigamente tinha algumas luvas que você realmente calçava ela por inteira e a luva ela era mais dura por ser constituída de chumbo e você perdia muita mobilidade nos dedos. Só que isso aqui é uma evolução dessas luvas. Percebam que os dedos ficam livres e tem aqui a placa que protege o seu antebraço. Por mais que o antebraço ofereça um limiar de dose muito elevado, na média de 500 milisievert, imagina quantos tantos procedimentos você realiza que o seu antebraço está exposto à radiação. Lembre-se, efeito cumulativo. Então seria bom se a gente fizesse. Se você falou de vigilância sanitária, que vem fiscalizar tudo, eles exigem em todos os serviços ter esse óculos? Não, depende do serviço que você está realizando. Se, por exemplo, é uma instituição que realiza procedimentos intervencionistas, pode ser que eles exijam que tenham sim. Mas aqui, eu vou usar o exemplo aqui dessa instituição. Aqui nós temos o que? Raio-X? Tomografia tem? Não? Raio-X? Só raio-x. Raio-X não tem o caso. No raio-X seria bom ter o avental, protetor de mônada e o protetor de tireoide. As luvas aqui, por exemplo, procedimentos intervencionistas, cirurgias ortopédicas e sempre forneçam EPIs para os seus pacientes, pessoal. Por exemplo, eu vou fazer um raio-x de mão. Poxa, é um simples raio-x de mão, mas a radiação se espalha. E eu tenho aqui um simples posicionamento de mão em póstero anterior, mas eu posso fornecer um protetor de tireoide para esse paciente. Eu vou fazer, por exemplo, um raio-x de tórax. Eu posso sim posicionar o paciente aqui em póstero anterior, mas eu posso colocar um protetor gonadal aqui na altura do abdômen, para proteger a região do abdômen, e assim sucessivamente, pessoal. Pacientes menores de idade, eles precisam ser acompanhados dos seus pais ou responsáveis e forneçam os equipamentos para os pais e responsáveis. Principalmente, acontece muito, vai fazer raio-x pediátrico. Ah, pai, mãe, segura aqui o filhinho dessa forma que eu vou fazer o raio-x do tórax dele. Tem muita gente que reclama que, poxa, eu tive que lá, o técnico pediu para
quero segurar meu filho e não me deram um avental. Isso é uma realidade que acontece muito. Tentem evitar isso, pessoal. Às vezes até a sua amiga da enfermagem vai fazer lá um raio-x, uma UTI neonatal, e o bebezinho está lá se mexendo bastante e tudo mais. Poxa, a enfermagem vai lá com todo amor e carinho segurar o bebezinho assim para fazer o raio-x. Faça você o procedimento da distância e dê o avental para o pessoal da enfermagem para poder segurar aquele bebezinho durante aquele momento. Então, pessoal, é tudo questão de cuidados, é questão de fornecer um EPI, pessoal. É questão de amor ao próximo também. Então, tenha amor ao próximo. E, quando o profissional for utilizar o EPI, ele tem que utilizar o seu equipamento de monitoração por cima do avental, que são os famosos dosímetros. Em relação aos dosímetros, pessoal, dosímetro não é equipamento de proteção intensiva. E muita gente confunde com isso. Já fala, não, dosímetro é sim EPI. Não, dosímetro não é EPI. Dosímetro é monitoramento de dose. No Brasil, as aferições dos dosímetros são realizadas de formas mensais. Tem outras instituições que têm um intervalo maior de tempo, tem outras um intervalo reduzido, mas aí são procedimentos de outras áreas da radiologia, como, por exemplo, a área portuária, a área industrial, que não vem tanto ao caso de agora, tá? Mas em relação a esses dosímetros, existem dosímetros que ficam na região do tórax, pulseira ou nos nossos dedos também. E o nosso dosímetro, muitos de vocês conhecem, é este pequeno material que fica aqui na região da nossa lapela, do peito, com o código de barras, o código do material, lote, a data daquele mês que o dosímetro está validado, todos eles apresentam a marca da empresa também, e dentro dele nós temos aí a codificação do nosso dosímetro. Alguns dosímetros eles possuem um pequeno filme de radiografia intraoral, ou seja, de radiologia odontológica dentro da sua carcaça. E a carcaça interna tem aqui uma janelinha com filtros de chumbo, de cobre e um cobre mais denso. Se esse dosímetro, de certa forma, ele é afetado por radiação ionizante, ele está sendo exposto, então vai começar a radiografar quem? Ó? Esse filmezinho. Só que aqui dentro, cada uma dessas regiões apresenta uma densidade diferente dentro do filme. E é assim que é feita a aferição do dosímetro de vocês. A empresa vem, recolhe o dosímetro, vai chegar lá no laboratório, vai abrir esses dosímetros, pegar o filminho e ver se eles estão radiografados ou não. Se o filme está totalmente escuro, com as características de um filme virgem, ou seja, um filme não utilizado, significa que esse profissional está se cuidando direitinho. Se de alguma forma ele está velado, dependendo da posição que ele está velado, de acordo com essas janelinhas, aí vai chegar e falar, opa, está extrapolando uma determinada dose. E tem alguns outros dosímetros também que eles contêm uma pequena cápsula dentro dele. E o que fazem? É retirar dessa cápsula, colocada dentro de uma estufa, e essa estufa vai começar a esquentar essa cápsula a um tanto X de temperatura. Se essa cápsulazinha mudar de cor, pode ser que você tenha sido exposto a uma determinada radiação, porque quando essa cápsula é queimadinha, ela tem que manter a sua cor intacta. Então é assim que mais ou menos são feitas as aferições dos dosímetros. E esses dosímetros, uma vez que averiguados, a gente pega o tórax como região de preferência para a aferição desses dosímetros, porque o limiar de dose do nosso tórax é de 12 millisieverts. E se extrapolar esse limiar de dose estipulado com a referência, pode ser que seja passível de investigação. Assim como nas pulseiras e nos anéis, também, por serem regiões diferentes, os limiares de doses também são alterados. Sobre os pulsos, tentem usar esses dosímetros de forma que não fique folgado, porque uma vez ele é mal colocado, ele folgado, pode ser que altere na sua aferição. E os anéis, preferencialmente sobre o dedo anelar. Claro, nós temos outros dedos nas mãos, isso de fato, mas pode ser também que se às vezes o anel do dosímetro fique folgado, alguma coisa assim, pode cair. Às vezes você está realizando um procedimento, aí vai que até mesmo aquele dosímetro ali sem querer arranha o paciente, etc. E tal, então por isso que a gente acaba preferindo o dosímetro de tórax. No final de cada expediente, pessoal, guardem os dosímetros de vocês. E eu falo isso bastante aqui, principalmente para alunos estagiários, que eles vão terminar o seu estágio, pegam o dosímetro de vocês,
guarda assim em volta do avental, isolado de quaisquer outros materiais como o celular, pendrives, assim, quaisquer outros materiais eletromagnéticos, para não ficar acumulando carga elétrica, porque a carga elétrica de determinado material pode alterar a aferição do dosímetro. Chegou em casa, guarda o dosímetro em algum lugar isoladinho, longe de televisão e quaisquer outras coisas assim do tipo. E para os profissionais de radiologia, todos sabem que na sala de vocês tem o armarinho dos dosímetros. Começou o plantão, primeira coisa que faz, pega o dosímetro, põe aqui na altura da lapela. Acabou o plantão, guarda o dosímetro. Ah, vai sair para o almoço, tira o dosímetro e guarda. Ah, eu vou ali só tomar um cafezinho rapidinho e já volto, tira o dosímetro e guarda. Então tenham cuidado com esse dosímetro, gente. Parece assim um pouquinho de não, nada a ver isso e tal, mas radiologia sempre se atenta nos pequenos detalhes. É assim que a radiologia funciona, nas pequenas coisas. Então, ó, em relação a levar para casa e deixar próximo de aparelhos, é o que eu acabei de falar, tá? Tomem bastante cuidado com isso. Aqui eu tenho alguns exemplos dos dosímetros de lapela, punho e de anel também. Tudo isso aí é confeccionado pelas empresas. Na hora, dependendo da empresa que vai confeccionar, a gente mede até o tamanho do punho do colaborador, o tamanho dos dedos, que é para poder fornecer tudo bonitinho, certinho, sem oferecer riscos algum. Feito isso, pessoal, a gente dá todo aí um conhecimento geral sobre proteção radiológica. Foi apenas assim uma abordagem, uma validação sobre alguns protocolos dos quais a gente utiliza no nosso dia a dia. Eu tenho aqui as referências da minha pesquisa, tá? Fiquem à vontade aí para vocês pesquisarem, lerem, pode perguntar, e-mails e tudo mais. Enfermeira Lúcia tem meu contato também, até esqueci de colocar meu contato aí, desculpa gente, mas eu posso fornecer para vocês também. E eu sempre digo que a gente tem que buscar o nosso lugar ao sol, pessoal. Então, busquem um lugar ao sol de vocês, porque com certeza o caminho vai se tornar bastante formidável. Muito obrigado, viu gente? Gente, já tem um coffee break, tá? A gente vai tomar um cafezinho.